sei que só tu és o Senhor, o perfeito Criador, e que tudo está em tuas mãos. Porém, sou tão frágil, pecador, não mereço tanto amor que a mim vens ofertar. Mas só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu, Senhor. Momentos tão cruéis eu já passei, reconheço que errei, porém em ti, Senhor, não confiar. Tentei, outra vez foi tudo em vão, mas com tua forte mão me fizeste triunfar. Mas só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu, Senhor. Mas só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra te render louvor. Graça pra viver, pra vencer, pra te render louvor. Vai, heróis da fé, o mundo inteiro te espera. Vai, heróis da fé, e mostra tua coragem, levando esta mensagem até os confins da terra. Vai, heróis da fé, o mundo inteiro te espera. Vai, heróis da fé, e mostra tua coragem, levando esta mensagem até os confins da terra. Examinando a Bíblia, algo me preocupou. Foi até os confins da terra que Jesus nos enviou a pregar seu evangelho e anunciar a salvação a todos estes povos que estão na escuridão. Azerbaijão, Uzbequistão, Benin, Kuwait, Cazaquistão, Tadiquistão, Afeganistão, em Mianmar,
Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória está aqui. Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir. Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória permanece. Tua graça educa o homem, tua glória enriquece. Te adoramos, te adoramos. Oh, recebe agora o nosso louvor. Te adoramos, te adoramos. Oh, recebe agora o nosso louvor. Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória está aqui. Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir. Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória permanece. Tua graça educa o homem, tua glória enriquece. Te adoramos, te adoramos. Oh, recebe agora o nosso louvor. Te adoramos, te adoramos. Oh, recebe agora o nosso louvor. Te adoramos, te adoramos. Oh, recebe agora o nosso louvor. Te adoramos, te adoramos. Oh, recebe agora o nosso louvor. Oh, recebe agora o nosso Cuando en el silencio de la noche yo clamo a ti, mi Señor, sé que me escuchas porque puedo sentir. Paz, oração e união a todos os nossos irmãos que estão agora já videologados conosco. Que a presença do Senhor esteja acompanhando essa noite ali no seu lar, a sua casa, a sua vida. Seja mais uma vez mais bem-vindos a esta escola bíblica online. Que o Senhor esteja abençoando o seu lar nesta noite. Nesta noite estaremos, o nosso pastor Jame estará dando a lição número 4 da revista Uma Igreja Santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. Essa nossa última revista da Escola Bíblica Dominical do nosso ministério, a EBD, Jovens e Adultos, disponível na livraria Ramo da Videira, também disponível na Amazon. Para os irmãos que não são do Brasil, que estão assistindo, quem sabe, a Escola Bíblica desde fora, podem adquirir pelos meios online, através da plataforma Amazon. Se não, entrar em contato com a livraria Ramo da Videira, que está na descrição do vídeo. Estarão os contatos da nossa livraria, também está, nossa irmã Valquíria deixou na tela
o número da livraria para estar então entrando em contato conosco e poder adquirir a sua revista, esse livro escrito pelo nosso pastor Humberto. Hoje a edição número 4, que diz, como leva por título, o destinatário da carta, Tito, o verdadeiro filho. Dentro de uns instantes, o nosso pastor James estará chegando aqui no estúdio do Ministério da Restauração para estar dando a escola bíblica. Já incentivamos a cada um dos nossos irmãos, aqueles que puderem, que façam esse trabalho de evangelismo, que foi acredito, o nosso maior incentivo para o canal do Ministério, para o canal também da Rádio Online. Essa pequena ação que você faz de compartilhar o link nos seus status, nos grupos de WhatsApp, com seus familiares, com a sua família, com os membros da sua igreja, seus irmãos. Essa pequena ação foi aquilo que salvou muitas vidas nesse tempo de pandemia. Foi essa pequena ação de evangelismo que você faz, que traz as almas a assistirem. Também nos ajuda o próprio algoritmo do YouTube, como muitas vezes explicamos aqui. O próprio algoritmo entende que essa live, esse vídeo ao vivo que estamos fazendo é algo relevante. Então, acaba sendo mais divulgado em nossos irmãos e outras pessoas acabam assistindo por causa do seu evangelismo que você faz. Esse evangelismo através do seu WhatsApp, dos seus grupos, pode ser pelo Signal, as plataformas que você usar, utilize para divulgar essa transmissão, para que muitas mais almas alcancem esse conhecimento da palavra de Deus que estamos fazendo essa noite. É o conhecimento, o estudo da Bíblia, estudo da palavra de Deus. Também queremos anunciar nessa primeira parte da nossa transmissão a campanha Domo de Ferro. A nossa irmã Valquíria estará colocando ali a thumb. Essa campanha que o nosso pastor presidente incentivou a todo o ministério, a toda a igreja a participar dos nossos jejuns, das nossas vigílias. Este mês de junho, o mês passado foi o Maio de Conquista. Agora passamos pelo Abril de Vitória. Agora também estamos no mês de junho de Domo de Ferro. Esta estratégia que o nosso pastor presidente nos incentivou através da presença de Deus, do Espírito Santo guiando o Ministério de Restauração. Estamos agora nesta estratégia para nos defender, para estar revestidos das armaduras de Deus em frente ao ataque do inimigo, estar sempre protegidos do ataque do inimigo. O Senhor está nos incentivando, nos dando uma estratégia para vencer os ataques de Satanás do mundo, estar sempre preparados. Antes que o ataque chegue, nós já estamos preparados com nossas armas prontas, um revestimento espiritual. Os propósitos então desta campanha estão ali na tela: santidade, comunhão com Deus e devoção, saúde, vida emocional, vida conjugal e familiar, finanças, unidade da igreja. Esses são então os propósitos que estamos realizando, que estão na nossa campanha, para destruir os ataques do inimigo. Também contamos com a sua participação no dia de amanhã. Está dentro dessa campanha o jejum de terça. Todas as terças estamos realizando o jejum. Toda a igreja, todo o ministério está convocado para estar participando desses jejuns, para estar revestidos. Não é para homens que você está fazendo. Você está fazendo aquilo para você mesmo, para a sua vida, para a sua família. Você estará protegido do ataque de Satanás. Todas as terças, então, estaremos realizando jejuns normais. Amanhã, jejum normal. Sábado também, os que são os irmãos de Porto Alegre estão convidados a vir aqui à nossa igreja, a sede internacional, onde estamos realizando os jejuns. Temos uma consagração, temos estudo da palavra, oração, um dia inteiro de consagração aqui na igreja.
Os irmãos de Porto Alegre então podem se aproximar da igreja para estar participando junto com toda a igreja, e está sendo uma bênção. Eu estive participando, os irmãos aqui, a maioria dos nossos irmãos estiveram participando, e está sendo de grande bênção para todos. Todos os que estão participando sempre estão incentivando o resto, porque realmente Deus está fazendo maravilhas nas nossas vidas. Deus está fazendo maravilhas com todos aqueles que estão se dispondo a renunciar àquele dia, quem sabe que ia ficar dormindo em casa, para se aproximar da igreja, para procurar a presença de Deus, estar revestidos das armaduras de Deus. Deus está nos revestindo. Nós saímos daquele lugar, daquela consagração, saímos com uma alegria no nosso espírito, graças àquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Também então, no sábado, até às 17 horas de jejum, e no dia 19/6, nessa semana, teremos a vigília da União Feminina, da Superintendência da União Feminina. Então, dia 19, estará a União Feminina fazendo a sua participação na vigília online desse mês. Então são esses nossos anúncios para os nossos irmãos. Sejam então bem-vindos a essa live uma vez mais. O nosso pastor James já estará aqui tomando seu lugar, estará realizando então o estudo da Palavra de Deus, lição 4 da revista da Escola Dominical da nossa igreja. Então compartilhe com seus irmãos, uma vez mais repetimos, nesse pequeno intervalo que teremos. Compartilhe nos seus status, nos grupos, com a sua família, com a igreja. Compartilhe, que será de bênção para todos nós. Amém? Deus abençoe. Pensas em teu coração, Deus me abandonou. Solução para os problemas meus. Meu filho, Deus diz a você: eu estou contigo. Hoje você saberá porque Ele é Deus. Ele vai te ajudar porque Ele pode, porque Ele tem sorte, fará teu sorriso renascer. Ele é o eu sou da sarça ardente, é o grande Jeová. Ele vê, Ele fala, Ele ouve o teu clamor. Ele vê, Ele fala, Ele ouve o teu Jesus operando, um crente cantando e o outro sorrindo. Ninguém vai embora, se esquece da hora e o fogo caindo. Tem gente curada, gente transformada, é o poder de Deus. O Senhor está na festa e se manifesta no culto que é ser. Só vejo fogo, glória, fogo, glória. O povo nadando na bênção e não quer parar. Só vejo fogo, glória, fogo, glória. A igreja da glória e o fogo começa a pegar. Só vejo fogo, glória, fogo, glória. O povo nadando na bênção e não quer parar. Só vejo fogo, glória, fogo, glória. Paz do Senhor a todos nossos irmãos, paz do Senhor a todos nossos amigos que estão conosco nesta transmissão. Que Deus abençoe a todos. Bem-vindos a mais uma escola bíblica, e agora então estamos chegando aí na lição de número 4. Uma lição muito importante, o destinatário da carta.
Vamos estudar um pouquinho sobre o destinatário da carta e como esse destinatário, que nós vamos ver, né, todos sabem, destinatário da carta de Paulo a Tito é o próprio Tito, né? E nós vamos ver como que Tito entra nesta história. Mas antes nós vamos orar. Vamos orar a Deus, convidamos você para estar orando juntamente conosco neste momento. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, nós chegamos diante da Tua presença agora, Senhor, para Te dar graças por mais esse dia. Aleluia, Senhor, Te damos graças por mais este momento que nós podemos estar diante de Ti, Senhor. Aleluia, eu levo diante da Tua presença cada irmão, cada irmã, cada amigo que está conosco nessa transmissão. Aleluia. Estende Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um. Venha dominar, ó Deus, cada ambiente que está à nossa escuta, seja um veículo, seja um lar, uma casa. Ó Deus, seja uma guarita de vigilância, seja, Senhor, um ambiente de trabalho, um ambiente de descanso. Senhor Deus, que a Tua mão poderosa se manifeste. Em nome de Jesus. Pedimos agora, ó Pai, o domínio do Teu Espírito também sobre este estúdio. Aleluia, sobre a minha vida. Senhor, sobre a vida do irmão Valquíria, sobre a vida do irmão Facundo, Senhor, de todos aqueles que de uma forma ou outra estão também empenhados neste trabalho. Que a ação do Teu Espírito, que a unção do Teu Espírito, Senhor, nos envolva, que a unção do Teu Espírito produza frutos poderosos para a glória do nome de Jesus Cristo, frutos para o Teu reino, Senhor, frutos de vida. Nós clamamos a Ti, Senhor, estende as Tuas mãos sobre a vida de cada pessoa que está conosco agora nessa transmissão, que a unção do Teu Espírito venha impactar cada coração, venha impactar cada ser, ó Deus, venha impactar, venha operar em cada pessoa. Para a glória do nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Ti nesta hora e Te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, carta de Paulo a Tito. Nós vamos então estar vendo o nosso texto, né, o nosso texto áureo, né, o nosso texto base, vamos dizer assim, embora vamos trabalhar com muitos textos bíblicos, né? Mas esse texto está... Vamos ver aqui a primeira, isto aí, Tito capítulo 1, versículo 4, a Tito. Então, este é o destinatário da carta. Verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós vamos estar estudando, então, sobre a carta, sobre o destinatário, que é Tito, e vamos estudar também sobre como Tito entrou nesta história, né, como ele entrou no ministério apostólico de Paulo, qual é a importância do próprio Paulo no ministério de Tito, e também vamos ver as qualificações deste jovem pastor. E nós temos aí a nossa introdução. Quem era o obreiro que recebeu a desafiadora incumbência de organizar a igreja em Creta? Quais eram suas qualificações para representar a autoridade apostólica em um lugar com tantos problemas e tão distante da base missionária? Tão distante de Jerusalém, tão distante de onde estavam os apóstolos. Em Creta, Tito estaria isolado fisicamente. Naquele tempo, não existia internet, não existia aplicativos de videoconferência, não existia e-mail.
Não existia avião, existiam as conexões marítimas unicamente. Diante disso, Tito precisaria de capacidade, propósitos e convicção firmes para exercer seu ministério de forma eficaz. Estudaremos nesta lição o que a Bíblia nos revela sobre este jovem pastor. Antes de falarmos, meus irmãos, exatamente em Tito, nós vamos dar um pequeno passeio na Bíblia para entendermos o contexto que envolve o início do ministério de Tito. E como nós aprendemos, irmãos, em detalhes, a Bíblia, ela nos dá muitos detalhes em situações e a gente consegue perceber que existem propósitos para aquilo, existe uma engrenagem de Deus. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele aciona uma engrenagem que não começou no momento em que aquilo ali vai acontecer, começou muito tempo antes. Então é impressionante a forma como Deus trabalha. A gente enxerga a obra de Deus feita, mas Deus, Ele está enxergando aquele projeto dentro de uma dimensão de tempo muito maior do que aquela que nós conseguimos enxergar. Deus começou a trabalhar naquele projeto muito tempo antes do nosso tempo. Aleluia! E é tão maravilhoso, irmãos, quando a gente vê aquela obra feita, aí a gente começa a entender tudo que Deus fez. Oh, glorificado é o nome de Jesus. A gente começa a entender as dificuldades que se enfrentou naquele momento, naquele outro momento. Quem sabe situações em que surpreenderam-nos. Nós somos surpreendidos, a gente foi. Quem sabe ficamos estarrecidos, com aquilo ali, como é que pode estar acontecendo? Mas depois que a gente vê a conclusão do projeto de Deus, a gente começa a analisar tudo aquilo que aconteceu. E a gente começa a enxergar a precisão de Deus, a precisão, o detalhe da forma como Ele prepara as coisas para elas acontecerem na plenitude dos tempos para aquele projeto. Aleluia! Nós começamos então, antes de falarmos de Tito, a gente tem que começar a falar em algumas pessoas. E a primeira pessoa, de quem eu quero começar a falar aqui, que está envolvido neste ministério de Tito, é naturalmente a pessoa do apóstolo Paulo. Nós já vimos então na aula passada, que Tito foi, a grande missão dele era organizar a ilha de Creta. Na aula passada, nas anteriores, estamos hoje na quarta aula, então a função de Tito era organizar a igreja em Creta, e nós vimos já um pouco, já iniciamos a conversar, a descobrir na Bíblia este assunto sobre o estado em que estava a igreja de Creta, que estava a sociedade de Creta. Então era um grande desafio para Tito, e a gente mostra então que o apóstolo Paulo, então ele diz para Tito, depois que estivesse lá tudo concluído, ele encontraria-se com Paulo então na cidade de Nicópolis. E nós vimos, irmãos, na aula passada, então que esta cidade de Nicópolis, que significa vitória, que coisa linda, depois de cumprido o projeto, o propósito de Deus, que Deus tinha estabelecido por meio das orientações apostólicas, por meio de toda a estrutura que o apóstolo Paulo organizou juntamente, para que agisse juntamente com Tito naquela ilha. Depois disso ele iria então para Nicópolis, que significa vitória. E é isso que acontece quando a gente aplica o projeto de Deus, quando a gente faz aquilo que Deus nos dá para fazer e da forma como Ele nos indica, como Ele nos mostra para fazer. O passo seguinte é o sabor da vitória.
Oh, glórias ao nome de Jesus. Paulo estaria lá. E nós vimos então na primeira aula, né, que esta cidade justamente tem esse nome por quê? Porque ali se acampou naquela região o exército de César Augusto. Também era chamado o Otávio, né, o nome dele, mas havia um título, né, Augusto. E ele então, numa guerra, naquele tempo existiam o chamado triunvirato. Então era um acordo entre os governantes de Roma, que ocupavam o Senado. Aqueles homens então eles governaram por alguns períodos, né? Roma tem vários períodos. E em algum momento então eram 3 pessoas governando. Então o Augusto ficava com a parte oriental, o Marco Antônio, ou melhor, Augusto com a parte ocidental do Império, Marco Antônio ficou com a parte oriental, e um outro, então, ficou com a parte da África, o norte da África. E houve, então, uma grande guerra. Por quê? Porque Marco Antônio começou a realizar algumas conquistas, né, e o Augusto, então, César, ele ficou desconfiado que Marco Antônio quisesse fazer um império à parte. Um império à parte, juntamente com Cleópatra. E houve essa guerra, então, e a guerra de Áxio, como foi chamada, né, no momento dessa guerra, ele acampou-se, então, neste lugar. E por isso que a cidade, então, fundada por ele, ficou chamando-se, então, Nicópolis. Agora veja que interessante aqui, meus irmãos. Por que nós estamos fazendo uma breve retrospectiva? Já falamos desse assunto na primeira aula, né? Mas Marco Antônio, ele uniu-se a Cleópatra, é muito conhecido isso. Mas como que isso aconteceu? Vejam só, existia uma cidade chamada Tarso. E aí você vai começar a entender a relação que tem com esta lição. Nessa cidade chamada Tarso, Tarso era um dos grandes centros helenísticos, né, que existia naquele tempo. Então veja, o primeiro centro helenístico era Atenas, obviamente, depois vinha Alexandria e depois Tarso, né? Então isso eram cidades referências, né, naquela época. E era tão importante esta cidade que muitos anos, né, logo que Marco Antônio começou a chegar, o general romano Marco Antônio começou a chegar naquela região, né, e tomou o domínio, né, dentro desse triunvirato do governo romano, ele então desconfiou, né, que Cleópatra estava se aliando a seus inimigos, e ele então chamou Cleópatra para ter um encontro com ele. Naquela época não tinha aviões, não tinha mídia eletrônica, então obviamente que teria que haver um encontro presencial. Ele não iria até o Egito. Cleópatra era rainha do Egito, da linhagem dos Ptolomeus. Ele não iria até lá. Então ele determinou que ela fosse até ele. E onde que ele esperou ela? Justamente em Tarso. O navio real de Cleópatra, então, ancorou lá em Sídnos, né, no rio. É um rio chamado Sídnos. E esse rio, então, desemboca no mar Mediterrâneo, e lá nesse rio, Marco Antônio encontrou-se, então, com ela, né, no seu navio, enfim. E aquilo que era para ser uma reprimenda, né, uma advertência, uma ação de controle, acabou se tornando, né, uma ação de sedução. Cleópatra então seduz Marco Antônio e ele acaba se aliando a Cleópatra, até que na batalha de Áxio, então, o exército de ambos, né, eles são derrotados por César Augusto. Agora a gente começa a enxergar então aí a importância que existia desta cidade, que quando a gente olha na Bíblia, né, parece uma cidade pequena, porque não se fala muito, mas era uma grande cidade.
Agora imagine, irmãos, tanto que ela era a capital da província romana de Cilícia. Nessa cidade, então, a Bíblia nos mostra que nasceu um homem chamado Saulo. Em hebraico, Saulo, depois latinizado, né? Ficou sendo chamado de Paulo. Mas Saulo, então, nasceu lá nessa cidade. Então imagine a força da cultura que existia lá. Era uma cidade profundamente helenística, né? Com a cultura helênica estava predominando ali. Era uma cidade que tinha uma grande influência judaica, ou seja, Paulo também estava lá. Era uma colônia judaica. E era uma cidade também, uma grande base romana. Então olha onde que Paulo foi criado. Nós sabemos que até os 4 anos de idade, o que uma pessoa recebe até essa idade, ela nunca mais vai perder aquilo ali no decorrer da sua vida. É uma influência, né, a psicologia chama de memória existencial, né, o que a pessoa recebe nos primeiros anos de sua vida, e depois ela nem se lembra mais conscientemente, mas aquilo ali está impregnado no seu eu, né, na sua personalidade. Então Paulo, ele cresceu naquele meio ali. Cresceu entre muitos povos que estavam naquela grande cidade, capital de uma província romana, essa cidade chamada Tarso. Agora vejam só, meus irmãos. O apóstolo Paulo cresce ali, e a Bíblia, então, ela começa a nos contar um pouquinho da sua vida. Uma parte da sua vida é contada por Lucas, né, no livro de Atos, em que fala sobre a vida dele, né, Atos, quando começa da morte de Estevão, depois Atos 9, começa a falar sobre a sua conversão, e também relatando sobre Paulo mediante os discursos que ele proferia em sua defesa, né, quando os judeus prenderam ele, né, levaram ao comandante romano. Então Paulo, ele começa a justificar-se e dizer quem ele é. Então eu sou, né, Saulo, nasci em Tarso, e ele vai contando um pouco a sua vida. E também Paulo, ele conta uma parte da sua vida nas epístolas que ele escreveu aos Coríntios, e também na epístola que ele escreveu aos Gálatas. Então ele vai contando. Então, quando nós juntamos tudo isso, a gente vai tendo uma ideia de como foi o nascimento deste ministério, que foi um ministério extraordinário, né, de um impacto que ultrapassou séculos, muitos séculos, e chegou até nós. Agora veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele cresce naquele lugar, nasce lá. A gente não sabe até que momento que ele ficou lá, né, porque em certo momento ele diz que nasceu em Tarso, mas que ele cresceu, né, que ele cresceu lá em Jerusalém. Atos 22, versículo 3, diz que ele foi criado em Jerusalém. Agora, o que seria esse criado, né? A gente não sabe exatamente a idade que ele foi para lá, se foi, voltou, né, ficava alguns momentos lá. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo, uma coisa nós temos muita clareza, né, alguns fatos da sua vida que não estão expressamente relatados, mas com muita clareza a gente consegue perceber que ele foi criado dentro de um ambiente rigorosamente judaico. Então imagine só, no ambiente judaico, com 5 anos, ele já começaria a ter em contato com a Bíblia, né? Já começaria a aprender a lei, o início, né, da lei de Deuteronômio 5, capítulo 5 e 6, que era uma base do judeu. Outras passagens bíblicas, né, o Salmo 113, 118 do Hallet também era algo que fazia parte, né, da ministração ao judeu nesta faixa etária. Com 5 anos ele já começava a entrar já, né, dentro desta rotina da Bíblia, né, do Pentateuco, dos Salmos,
da história do povo de Israel, e a partir dali, então, ele continuava estudando. E a história, então, nos mostra que, com 6 anos, a criança judia, e nós entendemos que Paulo, ele foi educado assim, já estava numa escolinha, né? E muitas vezes essas escolas funcionavam junto à sinagoga. Então ele foi crescendo, e depois disso ele começou então a estudar a história de Israel, né, todo o processo de formação judaica, né, de um judeu. E aos 10 ou 12 anos, então, ele possivelmente, né, muito provavelmente, foi iniciado na lei oral. E aí aos 12 anos o menino judeu já ia para Jerusalém, e aí nós vemos, todos conhecem a história de Jesus, justamente falando com os mestres lá no templo, né, quando Jesus estava no seu ministério, né, antes de iniciar seu ministério, nós somos adolescentes, com 12 anos as pessoas se impressionavam, porque com 12 anos o judeu já começava a estudar a lei oral, já com o rabino. Então aquilo ali já era um amadurecimento, já era um status, né, de ingresso, né, já entre os estudantes da lei, aquelas pessoas que já estavam preparadas para a vida, né, levar a vida como um judeu. E depois disso, então, se dava para o judeu um aprimoramento, e entendemos então que o apóstolo Paulo foi levado pelos seus pais a ser um doutor na lei. Ele era fariseu, e ele relata que estudou aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Possivelmente isso, a partir dos 15 anos, ele já tem estado então durante algum tempo na escola de Gamaliel, né? Tinha 2 grandes escolas lá em Jerusalém, uma, Hillel, era onde Gamaliel ministrava. Então, possivelmente, este grande mestre ensinou o apóstolo Paulo a ser um doutor na lei, a ser uma autoridade judaica. Ele não era simplesmente um judeu, mas ele era uma autoridade judaica. E a Bíblia nos mostra, então, que quando houve aquele levante contra Estevão, né, numa das sinagogas, né, sinagoga dos libertos, possivelmente eram judeus que tinham sido escravos, né, do general romano, alguns citam o general Pompeu, né, como numa das lutas levou os judeus escravos, os judeus foram libertos, então eles fundavam, né, existiam várias sinagogas de pessoas que tinham vindo de fora e voltavam para Jerusalém, como até hoje existe nesse movimento de retorno a Jerusalém, de pessoas do mundo inteiro. Então existia naquela época, e as pessoas então iam se agrupando, né, em pontos em comum. Então tinha a sinagoga dos libertos, tinha a sinagoga, né, de outras classes de pessoas, dos helenistas. E numa das sinagogas, então, né, a sinagoga dos libertos, né, o Estevão estava então ali debatendo a lei, e as pessoas então levaram ele, tomados por uma ação de ira, né, por não aceitar, né, aquela revelação profunda que existia na vida de Estevão. E Estevão, então, como todos conhecem, né, ele foi apedrejado. Quando ele é apedrejado, então Saulo estava junto, e as roupas de Estevão foram colocadas juntas de Saulo. Isso possivelmente alguns entendem que Saulo era justamente uma das pessoas que estava autorizando aquele assassinato. Porque quando tiram a roupa de Estevão, colocam justamente aos pés dele, né? Então não é por acaso, né? Justamente por ter uma aprovação de uma autoridade. Então muitas pessoas entendem, né, estudiosos, que ele era uma das pessoas que estava ali autorizando. Quem sabe ele estava em Jerusalém naquele tempo, quem sabe ele veio para Jerusalém diante disso que estava acontecendo, pessoas dizendo que Jesus tinha sido ressuscitado,
e os judeus não aceitando que aquilo era uma verdade. E agora ele chega ali, Estevão está debatendo, está afirmando que Jesus ressuscitou, está ali demonstrando com a sua fé, com a sua convicção, com a autoridade das suas palavras. E aquilo ali então causa uma reação, e a reação naquele coração endurecido faz com que Estevão seja morto. Então começa naquele momento uma grande perseguição contra os cristãos que estão em Jerusalém. E aqueles cristãos então começam a sair. Muitos começam a ir para outras cidades. E uma das cidades para as quais esses cristãos vão é justamente a cidade de Damasco. Por que Damasco? A gente sabe que existia ali, os judeus tinham autoridade, tinham o sinédrio, então eles tinham uma grande influência. Então muitos judeus fogem, e vão lá para Damasco. E Damasco então era uma cidade que pertencia também, obviamente, ao Império Romano, estava sob a influência romana, mas alguns historiadores que se aprofundam no contexto histórico mencionam que a influência sobre Damasco não era exatamente daqueles governantes que estavam em Jerusalém, mas que eram de outros governantes ligados aos nabateus. Então ali provavelmente existia uma certa proteção, pelo menos um pouco de distanciamento daquela perseguição que os representantes do judaísmo estavam fazendo contra os cristãos lá em Jerusalém. Só que quando eles estão lá, imaginando que estão em segurança, o Saulo então, respirando ameaças, com muita ira, ele pega a carta das autoridades judaicas em Jerusalém e vai até Damasco. Todos conhecem a história, vamos aqui apenas resumir. Quando ele chega lá em Damasco, quando ele está chegando em Damasco, uma luz brilha. E aí o que acontece com o apóstolo, com o Saulo, que estava ali, não era apóstolo ainda? Quando aquele homem está ali com a ordem de prisão para os homens que estão em Damasco, para os cristãos que estão em Damasco, aquela luz brilha. Ele cai no chão, ele olha para aquela luz e ele se torna completamente cego. E ele pergunta: quem é? Quem és tu, Senhor? E aquela voz, uma voz soa do céu, diante daquela luz, e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, Paulo estava perseguindo os cristãos justamente porque eles pregavam que Jesus tinha ressuscitado, e o Paulo era contra essa mensagem. Ele não acreditava, ele odiava esta mensagem, mas quando ele cai no chão, aquele Jesus que ele não acreditava que tinha ressuscitado, se apresenta para ele e diz: eu sou Jesus. O Jesus que tu acha que está morto, ele está vivo. Em outras palavras, estava dizendo, a Bíblia não menciona isso expressamente. E o apóstolo Paulo, então, o judaísmo dele, naquele momento, cai junto com ele. Aqueles, quem sabe, décadas, alguns imaginam em torno de 30 anos, construído no judaísmo, construído naquele contexto helênico, como um cidadão romano da grande cidade chamada Tarso. Toda a sua vida, aquilo ali agora ele se desmorona. Por quê? Porque ele estava vivendo de acordo com o que ele tinha vivido até ali. Ele estava perseguindo os cristãos de acordo com aquela formação que ele tinha recebido até aquele momento. Mas ele cai no caminho de Damasco. E quando ele cai no caminho de Damasco, aquela história, aquela construção da sua vida no judaísmo desmorona juntamente com ele. Aleluia! E que coisa linda, irmãos, que quando ele desmorona, uma coisa só, ele pergunta para aquele ser chamado Jesus, que se direciona para ele e diz assim: o que eu devo fazer? Aleluia! Naquele mesmo momento, ele se torna no servo Saulo.
Ele ia lá como mandante, ele ia lá com uma autoridade recebida dos sacerdotes, das autoridades judaicas. Mas naquele momento ele se destitui de tudo aquilo e pergunta: Senhor, o que eu faço? Eu vim aqui com propósito, mas agora não existe mais propósito. Me ensina o que eu devo fazer. E aquele homem que tinha ido com uma ordem de prisão, ele se torna prisioneiro de Cristo naquele momento. E ele depois diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. E o apóstolo Paulo, então, a vida dele é revolucionada naquilo ali. E ele, então, Jesus mostra para ele que ele deve entrar lá na cidade de Damasco. Ele vai até lá. E ele entra, então, na casa de um homem. E lá ele fica 3 dias em jejum. Fica clamando, né, o jejum do Senhor. E Deus então fala com Ananias, um dos discípulos, aí, talvez uma das lideranças. E Ananias então vai até onde Saulo está. E Ananias, quem sabe, vai lá tremendo. Imaginemos a convicção que havia na vida de Ananias para chegar lá onde Saulo está. Ananias chega, podendo ser preso. Mas era tão forte a convicção de Deus na vida de Ananias, que Ananias chega lá com uma convicção de que Deus tinha um projeto na vida daquele homem. Deus tinha falado para ele que existia um projeto na vida de Paulo. O Ananias ora por Saulo. Ele é cheio do Espírito Santo. Os seus olhos retornam à vista, caem as suas escamas que estavam impedindo ele de enxergar. Paulo é batizado. E ali então ele fica em Damasco durante um tempo. Só que quando ele começa a pregar em Damasco, as pessoas não conseguem acreditar nele. Fica aquela resistência, ao mesmo tempo as pessoas estão apavoradas e impressionadas ao mesmo tempo. Então, depois disso, então Saulo vai. Ele vai então, né, tudo indica que ele vai para a Arábia. E lá ele fica um tempo na Arábia. Depois ele retorna para Damasco. E lá em Damasco, então, ele começa a pregar, e aí os judeus entendem que ele realmente se converteu, e aí começam a persegui-lo para matá-lo. E eles, então, fazem com que pessoas fiquem nas portas das cidades, controlando a saída de Paulo. Se Paulo saísse dali, eles iriam matar Paulo. Paulo é descido pelas muralhas por um cesto, e quando ele desce pelas muralhas, naquele cesto, então, ele vai para Jerusalém. Ele vai lá para Jerusalém. E quando ele chega lá em Jerusalém, olha só o que acontece, irmãos. Chegou em Jerusalém, as pessoas lá não acreditam em Saulo. Mas o homem saiu daqui querendo matar todo mundo. Tudo bem, ficou um tempo fora aí, mas e agora? E agora? Será que ele se converteu mesmo? Será que é verdade? Será que não é verdade? Aí, meus irmãos, aparece lá em Jerusalém um homem chamado, eu não vou dizer o nome dele agora, mas ele era um levita, que habitava lá na ilha de Chipre. Pode mostrar o mapa aí, irmã Valquíria? Pode colocar o mapa aí, para a gente dar uma enxergada ali. De onde era este homem? Era um homem lá de Chipre. Então, olha só, este homem que tinha vivido em Chipre, que era de um lugar cosmopolita também. Vamos dar uma olhadinha aqui em Chipre. Está aqui Chipre. Esse homem tinha ido lá para Jerusalém. O nome dele era Barnabé. Aquele homem tinha sido transformado por Deus, e Deus tinha preparado Barnabé para receber Saulo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Os judeus estavam com medo de Saulo. Os judeus tremiam de medo de Saulo. Mas aquele homem, ele sabia o que Deus pode fazer na vida de um homem. Barnabé sabia o poder, ele conhecia o poder de Deus. Ele tinha sido alvo desta ação poderosa de Deus na vida dele. E ele acredita naquilo que Paulo diz sobre ele.
E a Bíblia nos mostra então que ele apresenta Saulo para os apóstolos. E a igreja então começa agora a aceitar Saulo. Só que agora também os judeus de Jerusalém, olha a situação de Saulo. No início, os judeus não acreditavam. E os cristãos não acreditavam. E os judeus, né, do judaísmo queriam matá-lo. Já sabiam que ele tinha desertado, tinha abandonado aquele propósito de perseguir os cristãos. E aí, meus irmãos, o Paulo então agora está naquele momento difícil. Mas aí a igreja aceita ele, Barnabé leva ele lá, é usado por Deus. Olha a importância do trabalhar de Deus na vida de Barnabé. Não era por acaso tudo aquilo que Barnabé tinha passado, ele vai lá e apresenta o apóstolo Paulo. O Saulo, então, né? Quando ele apresenta Saulo, então, a igreja aceita, mas os judeus de Jerusalém começam a querer destruir Paulo. E ele então é levado até Cesareia. Em Cesareia, então, ele pega um navio, possivelmente, vai para Porto de Cesareia e vai até Tarso. E ele fica lá em Tarso. Quem sabe ficou uns 3 anos lá, possivelmente. Ficou lá, desapareceu de novo. Desapareceu o Saulo do ministério. Está lá, orando. Quem sabe assim como ele ficou lá na Arábia, em consagração a Deus, agora está lá, em contato com Deus. Alguma coisa está acontecendo. Deus está formando algo novo na vida de Saulo. E aí, meus irmãos, o que acontece? O que acontece é que os crentes chegam até uma cidade chamada Antioquia, que é essa cidade aqui, ó. Certo? Antioquia da Síria. Não podemos confundir com esta Antioquia aqui, Antioquia da Pisídia. Essa aqui é uma Antioquia, essa aqui é outra. Antioquia era uma enorme cidade, era uma gigantesca cidade. Alguns escritores dizem que ela era, juntamente com Roma, Alexandria, uma das grandes cidades do Império. Então vejam, olha só que interessante. Tarso era um dos grandes centros da cultura helênica. Tarso, Alexandria e Atenas, da cultura helenista, da cultura grega. Antioquia era uma das grandes cidades políticas. Era uma cidade muito grande, muito influente. Alguns chegam a colocar ela ao nível de Alexandria e Roma. Claro que, obviamente, que Roma era a capital do império, né? Mas a Alexandria também era uma grande cidade. Mas Tarso, Antioquia era uma cidade também que estava, como se fosse também depois dessas, né, uma das cidades mais importantes. Ali se cunhavam as moedas romanas. Era uma cidade industrializada, era uma cidade com um centro mercantil, era um posto de contato entre o Oriente e o Ocidente. Então veja, o Ocidente está para cá. E o Oriente, né, está para lá. Então o ponto de contato do Oriente com o Ocidente, né, com o Ocidente que vem daqui, era justamente em Antioquia. Aí a igreja chega lá nessa grande metrópole, né, uma cidade muito grande, né, uma cidade enorme. E quando chegam lá, aquela igreja começa a se formar, eles mandam quem para lá? E alguns imaginam que ela tivesse em torno de 500 mil habitantes. Imagine 500 mil habitantes, uma cidade sem edifícios, né, com tudo plano, é uma cidade realmente muito grande. E aí quem que eles mandam para lá? Eles mandam uma pessoa que tinha sido formado onde? Tinha sido formado em Chipre. Tinha sido formado uma cultura mundial, conhecia as pessoas, conhecia como conversar com as pessoas. Quem era essa pessoa? O mesmo que tinha trazido o apóstolo Paulo
para o seio da igreja em Jerusalém, Barnabé. E Barnabé, então, ele sobe, né? Ele sobe e ele vai até Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, ele começa a pregar, ele vê o desafio, a imoralidade era terrível em Antioquia. O paganismo. E aí olha só a distância que está Antioquia de Tarso. Pertinho. Aí o Barnabé se lembra assim, opa, eu conheço um homem chamado Saulo. Eu tenho certeza do projeto que Deus tem na vida de Saulo. E Barnabé então vai até Tarso. E aqui em Tarso ele conversa com Saulo e os dois agora vão para Antioquia. E lá realiza uma grande obra. Realiza uma grande obra. E aí, meus irmãos, o que acontece? O que acontece lá em Antioquia? Lá em Antioquia, existe um jovem chamado Tito. E aí que nós entendemos que Tito, que era um jovem grego, quem sabe teria dificuldades para chegar na igreja. Veja, nós estamos falando aqui em um tempo anterior ao Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém foi aceito, né, aquela tese dos judaizantes que todo mundo tinha que ser circuncidado. Eles estabeleceram, não precisa circuncisão, façam apenas isso, se abstêm de relações sexuais, a carne sufocada. Eles fazem então um tratado doutrinário, mas nessa época não existia ainda. Então muitos judaizantes diziam, tem que circuncidar, tem que circuncidar. Então imagine agora Tito chegar sozinho lá em Jerusalém. Como seria isso? Né? Chegar sozinho lá. Só que ele não vai sozinho. Deus tinha preparado 2 gigantes para levar Tito a Jerusalém. Quem eram eles? Barnabé, o homem que tinha incorporado Saulo entre o grupo dos apóstolos. E o segundo, o próprio Saulo. Os dois chegam em Jerusalém apresentando Tito. Então vejo, em que momento que isso aconteceu? Nós vamos ver aqui 2 referências bíblicas que nós temos aí rapidamente, uma Valquíria, Gálatas, capítulo 1, versículo 21, só para a gente pegar aqui a sequência. Né? Gálatas, capítulo 1, versículo 21. Temos aí, senão a gente vai na Bíblia rapidamente aqui. Nós já vimos essa passagem bíblica, né? Mas aqui só para consolidarmos aqui na sequência da nossa lição. 1 versículo 21 diz assim a palavra: depois fui para as regiões de Síria e da Cilícia, né, o apóstolo Paulo falando, e depois então nós vemos Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 3. Cilícia, então, nós vimos que Tarso era a região. Paulo estava lá, Paulo, né, ou Saulo, e depois ele é trazido então para Antioquia. E aí, Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 3 nos mostra talvez uma possível passagem, né, que pode ser nesse momento em que ele levou o título lá. Então vejam só, 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Olha só, os 2 gigantes do mundo gentil, pessoas que tinham uma revelação de Deus, preparadas por Deus para levar Tito até Jerusalém. Deus preparou Barnabé para apresentar Paulo, e agora Deus prepara os 2 para apresentar Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então esse versículo 2 aqui, que diz subir em obediência a uma revelação, pode nos remeter, né, a Atos 11, versículos 27 a 30,
Atos 11, 27 a 30, que nos mostra uma ida de Paulo a Jerusalém por uma revelação. Nos diz assim a palavra, uma palavra bem conhecida: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Então veja, alguns profetas de Jerusalém foram para Antioquia. Apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando os presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então, quem sabe foi, neste momento de levar a ajuda lá para Jerusalém, para a Judéia, que Barnabé e Saulo levaram Tito. É possível que tenha sido isso. E um outro momento possível também era quando eles foram, Atos capítulo 15, versículos 2 a 11. Quando eles foram, então, justamente conversar sobre esses aspectos doutrinários, para que saísse, então, essa decisão sobre a questão dos judaizantes que colocavam, que era necessária a circuncisão de todos os gentios que se tornassem cristãos. Em um desses momentos aconteceu essa ida, mas o fato é que Paulo e Barnabé são as pessoas que Deus usa para apresentarem Tito, para fazerem com que Tito ingressasse no ministério. Um ministério que depois a gente viu que se tornaria um ministério pastoral, um ministério de supervisor. Então Tito era uma pessoa escolhida por Deus. Agora veja, irmãos, quando uma pessoa é escolhida por Deus, Deus começou a trabalhar na chamada daquela pessoa muito tempo antes. Deus começou a trabalhar na chamada de Tito quando ele estava trabalhando na vida de Barnabé, quando ele estava trabalhando na vida de Paulo. Toda essa engrenagem, Deus já estava trabalhando, levando em conta de que Tito entraria também nisso. E Paulo e Barnabé seriam pessoas essenciais nesta ação de Deus na vida ministerial de Tito. Agora veja, irmãos, agora nós vamos para o tópico 2. Vamos falar de Tito. Tito como um obreiro aprovado. Tito como um obreiro aprovado. Nós vemos então que o apóstolo Paulo, ele tem um grande afeto por Tito. Isso a gente vê lá em 2 Coríntios 2, versículo 13, e também 7, versículo 6. Ele se refere a Tito como uma pessoa querida, uma pessoa que consola ele, uma pessoa que é importante para ele mesmo. Temos a referência aí. Olha só: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Como Tito era importante para o apóstolo Paulo. Vamos ler ainda 7, versículo 6, na mesma epístola, mostra a importância que Paulo dava para Tito, porque Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então vejam, irmãos, que coisa tremenda, o Tito, podemos dizer assim, que é talvez um filho ministerial de Paulo, talvez também de Barnabé, mas aquele filho que um dia foi ajudado por Paulo, agora ele também ajuda Paulo. Aquele mesmo espírito que usou Paulo para ajudá-lo, agora usa ele para ajudar Paulo. E aí a Bíblia nos mostra, na sequência, que Tito, ele é usado por Deus para agir lá na igreja de Corinto. Tito, então, ele é um obreiro em Corinto. Ele não assumiu a igreja de Creta, a supervisão, como um neófito, não. Lá em Corinto ele foi um obreiro de Deus, ele foi usado por Deus. E depois de Corinto, então, a Bíblia nos mostra que ele foi
encontrar-se com Paulo lá em Macedônia. Isso vimos no versículo 5. Podemos colocar 2 Coríntios 7, versículo 5 e 16, meu Valquíria, tem todo o texto aí. Vamos ver se a gente consegue ler com todos os nossos irmãos. O texto na tela sempre nos dá uma... É gostoso de a gente ler juntos, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 10, diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Vamos mostrar o mapa, irmã Valquíria. Depois a gente volta para esse texto bíblico, só para os irmãos terem uma visão, né? Então, olha só, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, aqui está Corinto, né? Aqui está Corinto. Então, aqui estava Tito e Paulo estava na Macedônia, esperando ele lá. Esse é o nosso contexto, então, geográfico. Podemos voltar para o versículo? Uma Valquíria, podemos voltar para o versículo? Então, olhem só. Obrigado. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade. Que alegria, hein? O apóstolo Paulo recebendo esse retorno lá da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava com saudade dele. O vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos para o versículo 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito verificou ser verdadeira. E seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes, como recebeste Tito, olha só, com temor, com tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Então vejam só, Tito era um obreiro aprovado, era um obreiro que já tinha passado por momentos, de, vamos dizer assim, de confronto ministerial, e ele já tinha dependido de Deus, ele já tinha aprendido com Deus. Quanta coisa, quem sabe ele teve que resolver lá em Corinto. E a igreja de Corinto, então, diante desta ação dele, o impacto dele, do ministério de Tito, da ação dele, contribuiu, possivelmente, foi um dos fatores que contribuiu para que eles tivessem também esse sentimento pelo apóstolo Paulo. Então vejam, irmãos, Tito não era aquele obreiro que chegava no lugar murmurando. Tito não era um obreiro que chegava no lugar, quem sabe, reclamando. O que Paulo dava para Tito? Paulo não tinha nem para ele. O que queria dar para Tito? Mas Tito chegou lá e ele tinha, nós vamos ver mais adiante, qualificações que uniam o seu ministério ao ministério de Paulo. Eles estavam no mesmo espírito. Eles seguiam as pisadas de Paulo. Então vejam, irmãos, quando o Tito chegou lá em Corinto, ele não chegou lá fazendo alguma coisa que distanciasse a igreja de Corinto do apóstolo Paulo, que era muitas vezes duro para a santificação daquela igreja,
Quem sabe se ele fosse um obreiro murmurador, quem sabe se fosse um obreiro que não tivesse aquela revelação de Deus na sua vida, diante de defeitos que ele conhecia no apóstolo Paulo. Quem anda junto com uma pessoa conhece seus defeitos. E qual é a pessoa que não tem defeitos? Quem sabe ele iria produzir um espírito diferente, mas não. Aquilo que Tito produziu na igreja de Corinto fez com que aquela igreja estivesse ainda mais próxima do ministério apostólico de Paulo. Fez com que aquela igreja amasse mais Paulo, sentisse saudades de Paulo. Ele estava ali para fortalecer aquela revelação que Deus já havia dado por meio do apóstolo Paulo. Então nós vemos aí aquele ministério que se complementa, aquele ministério que está ali para construir. Tito estava chegando de Corinto, onde ficara apacentando a igreja, e agora já estava à disposição para retornar. E olhem só, Paulo apresenta Tito aos irmãos de Corinto como sendo um obreiro diligente e voluntário a cumprir qualquer missão. Inclusive a que agora estava sendo incumbido nessa passagem, que era de levantar recursos para os crentes que passavam grande necessidade na Judéia. Isso também está registrado lá em 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, versículo 6, depois versículo 16 a 23, a missão que o apóstolo deu para Tito, para ajudar agora a igreja da Judéia, né? E de uma forma assim bem acentuada, a igreja de Jerusalém. Então olha só, que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Que confiança, irmãos. Que confiança que o apóstolo Paulo tinha em Tito, de dar uma missão para ele, e Tito cumpria aquela missão. Certamente, quando ele chegou em Jerusalém, Paulo foi informado, Paulo sabia que tudo tinha sido bem feito, e cada vez mais aquela confiança de Paulo para com Tito aumentava. Quando ele chegou a colocar Tito como supervisor da ilha de Creta, Paulo sabia que podia esperar de Tito um resultado positivo naquela ilha. Ele sabia que aquilo que Tito iria colocar ali era aquilo que Tito tinha recebido. Nós vamos ver aqui na sequência, né, no tópico a seguir, os pontos em que o apóstolo Paulo, conhecendo Tito, nele depositava a sua confiança. Primeiro ponto, nós já vimos aí no versículo, né? Tito era desprendido do dinheiro. Segundo aos Coríntios 8, versículos 14 a 17, nos diz assim: suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles, aqui, essa conclamação de Paulo, né, para levantar os recursos para a ajuda sobre as necessidades materiais também da igreja na Judéia. De modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, que muito colheu não teve demais, e o pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para convosco. Partiu voluntariamente. Partiu porque ele quis, porque ele se dispôs, porque ele se ofereceu, porque no coração dele estava ardente o sentimento de suprir a necessidade daquela igreja. Então veja, irmãos, verificamos que a ausência de avareza e ganância, isso era considerado um requisito básico para a prática ministerial.
O obreiro não pode ser ganancioso. O obreiro não pode estar numa posição e pensar assim, o que eu posso obter disso? Que vantagens eu posso ter nessa posição que eu estou? Neste convite que eu vou receber? Que vantagens eu posso ter? Isso é um obreiro avarento, um obreiro que está sempre buscando alguma coisa para se beneficiar. Ele não consegue imaginar que muitas vezes nós ganhamos perdendo. A perda de alguma coisa nos faz ganhar uma batalha. Aleluia! O obreiro não pode aproveitar-se da sua condição de liderança para explorar em benefício próprio da fé e generosidade dos crentes. Imagine quantas situações que um obreiro se depara em que, quem sabe, portas se abrem para ele exigir alguma coisa, para ele obter algum proveito. Nós vemos na vida do profeta Eliseu, certa vez aconteceu um momento semelhante. Ele estava diante de um homem que era um dos homens mais importantes da Síria. Naamã tinha recebido uma cura. E Naamã oferece muitas riquezas para Eliseu, mas Eliseu disse, não, eu não vou levar nada. Mas o servo dele não tinha a mesma visão, o servo dele era um avarento. O servo dele pensou assim, eu não posso perder essa oportunidade de obter um proveito. Olha só o dinheiro que tem este homem. O coração dele está quebrantado, recebeu uma bênção. É agora que é a minha hora de receber alguma coisa. Aleluia. Mas veja, irmãos, a Bíblia nos mostra que a lepra que estava em Naamã passou para a vida daquele servo. Passou para seus descendentes. Que coisa terrível isso. A ganância. Quantos ministérios foram destruídos pela ganância? Porque, irmãos, Deus conhece o coração. Mas não é só Deus que conhece, o diabo também conhece. E o diabo sabe o que vai oferecer para um crente ganancioso, para um obreiro ganancioso, para corromper o seu ministério. E nós vemos que um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo tinha essa tão grande confiança em Tito era justamente porque ele não era ganancioso. Ele sabia que Tito não era uma pessoa que iria se corromper diante de circunstâncias favoráveis a uma atitude de um ganancioso para obter algum proveito. Ele sabia que Tito não iria se corromper com aquilo. Ao ponto de ele mandar por meio deste servo a oferta para Jerusalém, a oferta para a Judéia. Tito capítulo 1, versículo 7 e 8, nos diz a palavra, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Não pode ser cobiçoso. Não pode ser aquela pessoa que quando o diabo diz assim, no ouvido dele, aproveita, ele ouve a voz do diabo, ele ouve a voz da sua carne. Não. Tem que ser alguém que não seja cobiçoso de torpe ganância. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 3, nos mostra novamente esta característica que deve estar presente na vida de um obreiro. Diz assim a palavra, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Não avarento. Não é aquela pessoa murmuradora, que está sempre insatisfeito com o que tem. Nada é suficiente para ele. Está sempre murmurando. O que é isso? É a pessoa que ela não consegue imaginar uma situação em que ela esteja, em que naquela situação algum proveito ela não esteja tendo.
Ela pensa assim, eu tenho que ganhar alguma coisa aqui. Eu tenho que ter algum proveito. Alguma coisa tem que ser produzida aqui. Se não imediatamente, mas eu vou ganhar fama, eu vou ser reconhecido, mais adiante lá eu vou ganhar alguma coisa. Então veja, irmãos, esse sentimento faz com que a pessoa se corrompa. Faz com que o ministério daquela pessoa seja desacreditado. Aleluia, mas quando aquela pessoa se entrega a Deus, quando aquela pessoa está livre disso, Deus abençoa ela, Deus abençoa. Mas Deus abençoa não pela sua ganância. Deus abençoa não porque ela busca aquilo. Deus abençoa porque Ele é um crente fiel. E sobre aquela pessoa que é fiel sobre o pouco, Deus coloca sobre o muito, porque Deus confia naquela pessoa. E nós vemos que esta palavra daquele que foi fiel no pouco se cumpre na vida de Tito. Tito foi fiel nessas pequenas coisas, e o apóstolo Paulo mais tarde coloca ele como supervisor de uma ilha com mais de 100 cidades para organizar igrejas em cada uma daquelas cidades. Então veja, o primeiro aspecto da vida de Tito que nós enxergamos de uma forma evidente é a ausência de avareza. Não era prendido ao dinheiro. Paulo poderia confiar plenamente em Tito nessa qualificação, nesse requisito. Segundo ponto, ele andava no mesmo espírito do apóstolo. Diz 2 Coríntios 8, versículo 16: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. A mesma solicitude, o mesmo desejo de servir, o mesmo desejo de ajudar que estava na vida de Paulo, estava também agora no coração de Tito. O mesmo espírito. Aí alguém pode dizer assim, não, mas será que é bom isso aqui? Eu acho que esse negócio aí de estar no mesmo espírito, isso aí acaba as pessoas não tendo oportunidade de se manifestar, discordar, porque a Bíblia nos mostra lá em Provérbios 24:6, né? O que diz lá em Provérbios 24:6? O benefício que há na multidão dos conselheiros. Então, olha, nós temos que ter muita gente dando um palpite, com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Tem que ter multidão de opiniões. Esse negócio está no mesmo espírito, todo mundo pensar unânime, isso aí não, isso aqui é ditadura. A Bíblia está dizendo a multidão dos conselheiros. Provérbios 11, versículo 14, também, né, vemos isso vindo ao encontro também dessa ideia. Não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão dos conselheiros a segurança. Temos que ter multidão de conselheiros, cada um dando uma opinião, e aí depois a gente entra num consenso, né? Depois vai lá aquela tempestade de ideias, e aí chega naquele consenso, né? Mas tem que ter assim, cada um pensando de um jeito, né? A democracia, a gente tem que ter essa pluralidade. Será que isso é uma ideia divina? Será que isso é uma ideia bíblica? Nós vamos ver que não. Veja, irmãos, multidão de conselheiros não significa multidão de maus conselheiros. O que a Bíblia está falando aqui, que há segurança, o que a Bíblia está mostrando aqui que é bom, é a multidão de verdadeiros conselheiros. Multidão de conselheiros que vêm produzir conselhos que realmente traduzem coisas boas. Traduzem uma realidade que vai abençoar a vida das pessoas. Então veja, irmãos, a multidão de conselhos que edifica, ao contrário do que os apregoadores de contendas afirmam, é o resultado da unidade. Conselheiros que estejam no mesmo espírito conduzem um processo de tomada de decisões eficaz.
Os conselhos se complementam, o de cada um suprindo a lacuna do conselho do outro, todos olhando na mesma direção, conduzidos pelo Espírito Santo. Não é cada um dando um conselho que não tem nada a ver com o outro, que é contrário, e sai aquela briga, aquela contenda. Não. É um dando conselho, outro dando conselho também, mas se complementando, o Espírito Santo dirigindo todas as coisas. Nós vemos aqui, irmãos, um fato muito interessante, muito claro, que está lá em Atos capítulo 15, versículo 4. Um momento em que, aparentemente, se buscavam conselho, se buscavam consenso. No entanto, chegou um momento que, em vez de haver conselhos, havia contenda. Olha só que coisa interessante, e a gente vê assim visivelmente isso acontecendo. Atos capítulo 15, versículos 4 a 29, diz assim, ó, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, em outra versão diz grande contenda. Meus irmãos, olha só a situação que estava a igreja de Jerusalém. Houve um grande debate. Em outra versão, contenda. As pessoas começaram a discutir. E tem que ser circuncidado. Outro, não pode ser. Quem sabe, né, possivelmente, né, nós podemos entender que aqueles judaizantes que diziam que tinham que se circuncidar, eles tinham um pensamento bom. O que eles pensavam? Eles pensavam assim, o plano de salvação começou onde? Onde é que começou o plano de salvação com Israel? Começou lá com Abraão. E qual foi a aliança de Deus? Qual foi a aliança de Deus com Abraão? A circuncisão. Jesus era o quê? Jesus era judeu. Jesus era circuncidado? Era circuncidado. Então olha só, a salvação está em Jesus, mas tem que começar lá com Abraão. Então quem não for circuncidado, que foi lá no início, né, naquela aliança que Deus fez com Abraão, quem não começar por lá, ele não vai conseguir ser salvo, porque tem que começar no início. As pessoas estão querendo cortar caminho, quem sabe? Eles começavam a pensar assim. Então possivelmente até pessoas bem intencionadas, tinham até um fundamento racional, só que eles tinham esquecido que a salvação está em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Nós vamos estudar mais detalhadamente isso mais tarde, não vamos nos deter nisso agora. O fundamento da salvação está centralizado em Cristo. O restante eram sombras. A circuncisão era uma sombra do novo nascimento, do despojamento da carne, de uma nova natureza. Era uma sombra a circuncisão. Mas aquelas pessoas que não tinham aquele discernimento espiritual, eles tinham uma razão que aparentemente aquilo ali era certo. Então eles brigavam, né, e queriam convencer e não queriam abrir mão daqueles seus argumentos que racionalmente tinham uma lógica, mas não eram a revelação plena da Escritura, da salvação plena que Deus deu por meio de Jesus Cristo. Aí olha só, meus irmãos, quando estavam naquele grande debate, aquela grande contenda, diz a palavra que Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pedro começa a falar, irmãos, com revelação, com unção. Oh, glória a Jesus. Versículo 12, olha só. E toda a multidão silenciou. Acabou a discussão. Acabou a briga. Acabou a contenda. Meus irmãos, quando o conselho, quando a interferência é algo gerado pelo Espírito Santo, aquilo ali não gera mais contenda.
Se aquele ambiente está controlado pelo Espírito, aquilo ali acalma. As pessoas começam a se dar por conta que o Espírito Santo está no domínio. Toda a multidão silenciou. Versículo 12. Acabou a contenda. Um conselheiro se levantou. Um conselheiro dominado pelo Espírito Santo. Aleluia, um conselheiro que não entrou com briga, não entrou com discussão, não, ele entrou trazendo uma experiência que Deus tinha dado para ele. Algo que tinha sido levado, tinha sido produzido pelo Espírito Santo. E toda a multidão silenciou. Aleluia! Oh, glórias ao nome de Jesus. Quem diria, né? Pedro, aquela pessoa que era impetuoso, aquela pessoa que às vezes, né, pegava uma espada e chegava a cortar a orelha de alguém aí que estivesse ameaçando. Agora as suas palavras produzem paz. Agora as suas palavras conduzem o domínio do Espírito Santo para aquele lugar. E toda a multidão silenciou. E passando a ouvir Barnabé, um outro conselheiro, na unção do Espírito, e Paulo, oh, glorificado é o nome de Jesus, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Oh, glorificado é o nome de Jesus, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Que coisa linda isso, irmãos. Aleluia. E aí olha só o que acontece. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Aleluia, pareceu bem a todos eles. Agora não tinha mais contenda. E olha só o que acontece, versículo 31. Versículo 30, né? Vamos dizer, Paulo, Barnabé, homens entre eles enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Agora olha só o que acontece, irmãos, com uma decisão que foi tomada na direção do Espírito, no controle do Espírito, com conselheiros que não falavam um contra o outro, não. O conselho do verdadeiro conselheiro, que é controlado pelo Espírito Santo, ele vai complementando. Um fala uma coisa, o outro fala outra. E aquele lá complementa, e aquele lá ajuda, e aquilo ali vai, e aquilo ali produz uma unidade. E aí, quando eles chegaram na decisão final, aqueles homens eleitos então foram para todos os lugares onde havia igreja, né? Naquelas viagens missionárias, para ler aquilo que havia sido decidido. E versículo 30 diz, os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. E olhem só o que aconteceu. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Aleluia! Que coisa linda, irmãos. É uma decisão produzida na multidão de conselheiros, mas conselheiros que estejam no mesmo espírito. Por isso, irmãos, que as reuniões de obreiros do Ministério de Restauração, os obreiros estão em jejum. Nas convenções de obreiro, os obreiros estão o dia inteiro em jejum e oração. Aleluia, nós precisamos estar no mesmo espírito. Nós precisamos estar no mesmo espírito, não é muito falar, não é muito dar opinião, não. O essencial é nós estarmos no mesmo espírito. É falarmos numa direção espiritual, numa direção colocada por Deus no nosso espírito. E essa direção é colocada em diferentes pessoas. E cada uma vai colocando algo a mais. Mas todas conduzidas pelo mesmo espírito, no mesmo objetivo, para o mesmo alvo. E quando uma decisão tomada dessa forma é colocada para a igreja onde o Espírito Santo também está, se alegra.
Aleluia, aquela igreja edificada, aquela igreja fortalecida. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Assim era Tito, unido em espírito a Paulo. Vamos ver 1 Coríntios 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, versículo 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo falou uma coisa, Barnabé outra. Pedro outra, Tiago outra. Mas todos estavam na mesma disposição mental, no mesmo controle do Espírito, na mesma direção do Espírito. Se algum fala alguma coisa errada, ele vê que é errada, ele se humilha. Ele não briga por aquilo. Aleluia! Por quê? Porque o controle não é dele, o controle é do Espírito. É o Espírito que está ali, é o Espírito que está trabalhando. E aquelas pessoas todas estão na mesma disposição mental. Quem sabe um tem uma coisa para falar, outro outra. Mas a disposição mental é a mesma, o propósito é o mesmo. Aleluia! Isso traz paz para a igreja, isso traz unidade, isso traz edificação para a igreja. E assim era Tito. O apóstolo Paulo sabia que quando Tito fosse para Creta, nós vamos ver a disposição que existia naqueles homens, pessoas que eram pessoas que não respeitavam ninguém. Os próprios filósofos, né? Não vamos adiantar aqui outras aulas, né? Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes, mas os próprios filósofos da ilha tinham uma péssima impressão dos habitantes da ilha. Eram insubordinados. Aleluia. Mas Paulo sabia, Tito, ele vai estar lá, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, no mesmo espírito. Aleluia, eu sei que o que ele disser lá vai estar de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração. Vai estar de acordo com aquilo que Deus colocou no coração dos apóstolos que estão lá em Jerusalém. Aleluia, Tito vai ser uma pessoa que está no mesmo espírito. Não vai haver divisões, não vai haver contendas, mas vai haver edificação da igreja. O terceiro aspecto que Paulo via em Tito é que Tito andava nas mesmas pisadas do apóstolo. Vamos ver 2 Coríntios 12, versículos 15 a 18, diz assim: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesado, antes, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, enviei com ele outro irmão, porventura Tito vos explorou? Olha a confiança, irmãos, a confiança de Paulo escrever para a igreja de Corinto e colocar em xeque isso, né? Como se diz a expressão popular, colocar à prova isso. Vem cá, mandei Tito, falem sobre ele. Ele vos explorou. Ele tinha certeza, irmãos, de que Tito não tinha explorado. Ele tinha certeza do caráter de Tito. Imagine, Paulo ali expôs, né? Ele expôs a sua escrita, a sua carta, a ser contestada, mas ele sabia, ele conhecia quem era Tito. Aleluia! Isso nos lembra Deus falando com Satanás sobre Jó. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, oh, glorificado é o nome de Jesus. E agora Paulo escreve para a igreja de Corinto. Vocês viram Tito? Homem íntegro. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito?
Não seguimos nas mesmas pisadas. Aleluia! Aleluia! Que coisa linda, irmãos. Tito seguindo as pisadas do apóstolo Paulo. Não estava andando ao contrário. Não estava provocando divisões, não estava provocando murmurações, não. Quem sabe mesmo sabendo das dificuldades de Paulo. Porque Paulo, ele fala das suas dificuldades, ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, miserável homem que sou. Ele fala da sua guerra, da guerra interior, da guerra íntima que ele tinha. Mas Tito olhava para Paulo, quem sabe algumas vezes via Paulo em alguns momentos de fraqueza, mas ele via que havia a lei do Espírito da vida que prevalecia naquelas guerras que Paulo tinha contra as suas fraquezas. Ele via que o Espírito Santo prevalecia. Paulo lutava, mas era o Espírito Santo que prevalecia. Era Deus que prevalecia na vida de Paulo. Diante das suas fraquezas, ele via a força que fluía na vida de Paulo para vencer as suas fraquezas. Aleluia! E Tito começava a andar nos mesmos passos, nas mesmas pisadas do apóstolo Paulo. O quarto ponto da característica que o apóstolo Paulo via em Tito, que era segundo a fé comum. Tito 1, versículo 4, nós já vimos essa passagem, né? Vamos ver de novo. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito tinha a mesma fé comum, era a mesma palavra, a mesma doutrina. Aleluia! Ele tinha o mesmo princípio espiritual de Paulo nas Escrituras. Assim estava Tito, estava junto. Aleluia! Estavam unânimes no mesmo parecer, estavam na mesma palavra. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Não era, imagine só. Imagine Tito aqui nesta ilha. Olha aqui, irmãos. Pensem o que é uma ilha no meio de um mar. Tito seria o supervisor aqui, distante de Paulo. Paulo não estaria ali para xingar Tito, para conferir o que Tito estava fazendo. Aleluia! Mas Paulo sabia que mesmo à distância, ele sabia que Tito estava pregando a mesma palavra, a unidade doutrinária, a mesma fé, a mesma convicção em Deus, a mesma visão de santidade, de jejum, de oração, de busca de Deus, de entrega a Deus. A mesma que estava no apóstolo Paulo, a mesma mensagem de santificação, de pureza que estava em Paulo. Assim estava sendo pregado em todas as cidades, as 100 cidades da ilha de Creta. Porque Tito estava no mesmo espírito. Tito tinha a mesma fé. E aquela fé, aquela convicção, aquela unção de Deus estava sendo usada para que cada cidade tivesse a mesma fé, a mesma convicção doutrinária, a mesma palavra, a mesma ação espiritual que havia na vida de apóstolo Paulo e na vida dos apóstolos. O quinto ponto, irmãos, que o apóstolo Paulo via e nos mostra isso pelas Escrituras é que Tito estava disposto a obedecer exatamente como o apóstolo havia prescrito. Vemos isso no versículo 5, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros conforme te prescrevi. Aleluia, pusesse em ordem todas as coisas, conforme te prescrevi. Ele sabia, se eu disser para o Tito, aqui as orientações, faz isso, aquilo ali seria colocado em prática. Ele não iria olhar assim, não, mas aqui, pensando bem, eu acho que o Paulo não era isso que tem que ser feito, eu vou fazer do meu jeito aqui, vai dar certo. Não. Paulo sabia que aquilo que Deus tinha dado para ele, e ele tinha passado para Tito, e estava passando para Tito nessa epístola,
ele sabia que Tito iria colocar em prática. Conforme eu te prescrevi, isso vai ser feito. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa é um obreiro como Tito, em quem Paulo confiava para deixar sozinho como supervisor de uma ilha no meio do mar, isolado. Isolado, mas unido. Amém? Vamos para a conclusão. A conclusão nos diz o seguinte: a conclusão, que o exemplo de fidelidade de Tito venha a ser uma inspiração para todos os que querem manter a salvação e herdar a vida eterna. Bem assim para todos aqueles que sentem uma chamada para realizar algo para Deus. O fato de Tito ser um gentil numa igreja em que muitos o rejeitavam por terem forte influência judaizante, não o impediu de fielmente servir com fidelidade a Deus, ao apóstolo Paulo e à igreja de Jesus. Glória a Deus. Irmã Valquíria, tem alguma coisa para passar aí? Amém. Glória a Deus. Nós vamos então aqui orar com os irmãos, agradecendo a todos, por estarem conosco neste momento. Oramos a Deus. Pai nosso que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pela Tua palavra. Aleluia, por tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado, Senhor, por meio da Tua palavra. Meu Deus, nós pedimos agora, Senhor, que a ação do Teu Espírito Santo esteja na vida nossa, na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está nos acompanhando agora. Que neste ministério, Deus, a mesma revelação que o Senhor deu para o apóstolo Paulo, a mesma revelação que está, Deus, inserida nessa epístola, que essas características, Deus, que o Senhor promoveu na vida deste obreiro, venham estar também na nossa vida, na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada obreiro deste ministério. Nós clamamos a Ti, Senhor, sabemos que isso é somente pela Tua graça, mas a Tua graça nos basta, a Tua graça é abundante naquela pessoa que Te busca. E por isso nós clamamos a Ti agora, Deus, estende as Tuas mãos sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está nos acompanhando. Estende Tuas vidas, Senhor, as Tuas mãos sobre este ministério, Ministério da Restauração, que venhamos a estar em unidade, que venhamos a estar no mesmo propósito, que venhamos a estar, ó Senhor, assim como Tito estava, isolado numa ilha no meio do mar Mediterrâneo, que cada área, que cada congregação, Deus, que cada ponto de pregação, ali estejamos no mesmo espírito, ali estejamos, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, para realizar a Tua obra, tendo o mesmo sentimento, o sentimento de santidade, o sentimento da Tua palavra e o sentimento de unidade. Para a glória do nome de Jesus, Teu Filho, Pai, nós clamamos a Ti nesta hora e Te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu creio que hoje não tivemos aqui o nome das cidades, né? Deixa eu ver aqui se nós tivemos. Temos aqui, várias cidades. Que coisa boa. Muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul e também cidades do Maranhão, Minas Gerais, Santa Maria, ou melhor, Santa Catarina, Bahia, São Paulo e também pedidos, outros países, Portugal também esteve conosco. Glória a Deus. Temos vários pedidos de oração aqui também. Vamos estar orando também por esse pedido de oração. A irmã Solange, a irmã Yara, irmão Arivaldo, irmão Andriel. Vamos estar orando. Agora nosso tempo está esgotado. Que Deus abençoe a todos. Mas vamos estar levando na presença de Deus cada uma dessas pessoas que entrarem em contato conosco. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, oração e união.
caminhando, lutando e vencendo as forças do mal. Deixa de lado a tristeza, esquece os problemas e vive sorrindo. O mundo oferece dinheiro, prazeres e fama pra tentar nos levar, mas o crente não se deixa enganar. Ele vem à igreja e começa a cantar. Sendo as forças do mal.